Agora eu concordo, o Gabigol não fez o seu melhor jogo, mas eu vou em defesa ao Gabigol. O início de temporada, o Gabigol foi um dos melhores. Ele foi até para a Copa do Mundo já sentindo essa lesão. Ele foi para a seleção do Uruguai sentindo uma lesão, né? Rapaz. Aí tem Pascoal, é que ele não quer operar para parar um bom tempo. Isso aí vai fazendo aquele tratamento paliativo, fazendo tratamento natural, e de repente é um caso cirúrgico e ele não quis fazer. E na minha opinião, eu acho que o erro foi esse, porque o Cebolinha não tem característica para isso. Jogar na ponta direita, ele vai jogar, mas não vai ser a mesma coisa que na esquerda. Agora de ala, não ajudou o Flamengo e nem ajudou o Cebolinha. Salve nação, saudações rubro-negras. Separei para vocês aqui mais um trechinho do ESPN FC da ESPN Brasil. Cara, o vídeo de ontem estava muito grande, eu fiz a metade e agora eu vou trazer a segunda parte aqui do programa ESPN FC, falando da vitória do Mengão em cima do Vasco. E temos aqui novidades, hein? Temos um debate bacana entre Zinho, entre o Djalminha, o Pascoal e o Mauro Naves, com a apresentação da Dani. Beleza, galera? O vídeo tá bem legal. Assista até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é Mengão, se você é rubro-negro. Seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. As imagens são do Grupo Disney, canal ESPN, link na descrição como créditos. Ô Zinho, continue, Zinho, por favor. O Fluminense é um ponto à parte, a gente vai falar depois, que também evoluiu. Esse Fluminense que perdeu para o Botafogo no Clássico, que ganhou do Vasco ali, já o Cano no finalzinho fazendo aquele golaço lá do meio da rua, jogo difícil. Que ganhou do Flamengo aí, na decisão da Taça Guanabara, que estava perdendo o primeiro tempo melhor do Flamengo, o segundo tempo o Fluminense foi melhor. Então assim, num campeonato carioca, ele está tendo tantas dificuldades e não encontra uma formatação de time, e aí faz essa coisa que o Pascoal disse aí, o barata voa, né, Pascoal, que você fala? O esquema do barata voa. O sistema. É. Então, assim, é um pouco confuso, porque você tem os jogadores para a posição, aí ele deu a explicação, concordo. O Varela estava voltando de contusão, então a gente preservou um pouco. Aí você vai no clássico, no jogo decisivo, improvisar, coloca o Varela, se ele não aguentar, aí você faz a improvisação. Agora, se você tem um cara da origem, da posição, se levou para o banco, ele tem condição. Não conseguiria jogar 45, 50, 60 minutos o Varela? Não sei. Então é equivocada algumas explicações. Agora eu concordo, o Gabigol não fez o seu melhor jogo, mas eu vou em defesa ao Gabigol. O início de temporada, o Gabigol foi um dos melhores. A parte dele lá, gol, entrega, movimentação, ele estava fazendo, ele vem fazendo. Não fez um grande jogo agora contra o Vasco, contra o Fluminense, estava muito nervoso, quase que foi, merecia ter sido expulso ali naquele primeiro lance com o André, mas o Gabigol, mesmo ontem não estando bem, eu vi ele lá atrás tentando ajudar. Até acho que não é necessário o Gabigol voltar onde ele estava voltando para dar carrinho pelo lado direito. Aí tá bom, ele tirou o Gabigol para botar quem? Ele tirou o Gabigol para colocar o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, que para mim é o grande injustiçado desse sistema, porque ele que foi pro banco. Eu também acho. É ele que vai pro banco. Ele é o grande injustiçado. Agora, tirar o Gabigol para botar o Everton Ribeiro é uma característica totalmente diferente para esse time. Um time que tá com a vantagem, que vai explorar um contra-ataque, você bota um meia, que já tinha uma Arrascaeta se arrastando, com o problema do pubis, que ainda não foi definido isso. Ou o cara trata de uma vez por toda. Agora, na verdade, agora foi cortado da seleção uruguaia. A questão agora é a coxa, né? Eu tenho a sensação, vocês vão saber dizer melhor do que eu, que é uma coisa em decorrência da outra. Mas, Dani, a entrevista do treinador, se você for ver também, eu dei uma estudada aí, dei uma lida, ele diz que durante a semana ele estava sentindo pubis. Então são durante as duas a coisas, semana, a nos nota treinamentos. fala da coxa. Foi feita uma avaliação e aí achou que era uma semifinal, um jogo muito importante, ele foi pro jogo. Essa é a minha dúvida, o departamento médico. Segura o cara não tá bem, vai ficar empurrando o cara assim, aí agora ele saiu da seleção uruguaia e vai empurrando assim, vai começar o brasileiro, as Libertadores, sem estar totalmente curado?
Mas esse tipo de lesão... Tem alguns questionamentos. Esse tipo de lesão demora muito para tratar. Se for o tratamento normal, só para recuperação, tem jogador que leva mais de ano para se recuperar. Não é tão... se você fizer a cirurgia, aí tem o tempo de recuperação, essas coisas todas. Agora, se você levar, tem jogador que fica um ano e pouco, 1 ano e meio, demora muito. Porque é o seguinte, o cara se sente bem, já estou confortável, vou treinar. Na hora que bate na bola, sente novamente. A lesão do Arrascaeta. Coloca pra gente, enquanto a gente está ouvindo o Pascoalzinho, a tela, a gente preparou uma tela com as lesões recentes do Arrascaeta. Mas fala, Pascoal, você acha ele que foi seria o caso de parar? Ele foi até para a Copa do Mundo já sentindo essa lesão. Ele foi para a seleção do Uruguai sentindo uma lesão. Né? Rapaz. Aí, ó, pegaram desde 19. Em 19 teve lesão na coxa direita, lesão no menisco, entorse no joelho esquerdo. Tudo. Ele volta para jogar a final no sacrifício, né? É verdade, de 2019. Eu já tinha esquecido disso. Sim. Lesão na coxa esquerda em 2020. E contra o Palmeiras também, na decisão da Libertadores, ele jogou no sacrifício. Porque é em outubro de 2020 que ele tem outra lesão na coxa. Então, na verdade, eu acho que é esse que eu tô confundindo. Eu acho que foi em 2020 que ele volta no sacrifício. Contra o Palmeiras ele jogou bem. Ele não tá 100%, exatamente. Ele mais os 4, né? Aí só pegando esse ano de 2021, ele tem mais 2 lesões, as 2 nas coxas, direita e esquerda. E agora a pubalgia em setembro desse ano e agora a coxa de novo. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Já são 6 meses com problema de pubis. Você está reparando o que eu estou falando? Que isso vai se alongar. Isso pode levar 1 ano e meio para o cara se recuperar. O que me parece aí, Pascoal, é que ele não quer operar para parar um bom tempo. Isso aí vai fazendo aquele tratamento paliativo, fazendo tratamento natural e de repente é um caso cirúrgico e ele não quis fazer. Deixa eu falar 2 pontos aqui pro Zinho, você, Pascoal e Djalma, me esclarecerem. Parece que está claro que ele quer jogar com 3 zagueiros. Ele não repetiu nenhuma vez o time. Nesses jogos com o Vasco, muito menos. Não. Desde que ele chegou, ele nunca conseguiu repetir ou não quis repetir. Mas quanto o Vasco, os 3 jogos foram com 3 zagueiros. Ontem, quando ele perde o Rodrigo, ele põe o Thiago 20 minutos ali para fazer um terceiro zagueiro, até entrar o Léo Pereira, aí o Léo vai para ser o terceiro zagueiro normal, continuam 3 zagueiros, o Thiago passa aí o Thiago volta para volante. Mas, ou seja, enquanto ele não tinha, ele quer. Então, esse é o esquema, assim, se tudo der certo, recuperar o Mateuzinho, ou seja, o Varela, mas pode ser que ele vai escolher Mateuzinho e o Ayrton, Lucas, eu acho que o time dele vai ser esse. Só que também não está treinado ainda, mas me parece que serão sempre, ou pelo menos enquanto ele estiver lá e não for questionado, não tiver a certeza que deu errado, ele quer jogar com 3 zagueiros e 2 alas. Disso, Mauro? Sim. Qual bola aérea que entra na zaga do Flamengo que o zagueiro intercepta? Não, mas tudo bem, mas não tivesse intercepta 2... nenhuma bola aérea. Aí, peraí. Se tivesse só 2... Até o Eguinaldo, que não é um jogador alto, deu uma cabeçada ontem que passou perto. Pascoal, mas aí é um outro tipo de treinamento. Então, se tivessem 2, eles iam cortar. O gol do Vasco é entre o Pedro e o Davi Luiz. E os 2 não pulam, ou pulou menos do que o cara. O Pedro pulou atrasado. Então, mas o que você quer me dizer é o seguinte, os problemas continuam, defensivos? Continuam. Tá, mas se tivesse 2 zagueiros, esses problemas não aconteceriam? Sim, mas eu continuo, na minha modesta opinião, a deficiência de posicionamento do Flamengo não é da zaga. A deficiência é no primeiro volante, porque tem múltiplas funções para ele resolver. Ele tem que correr para marcar o lateral esquerdo, ele tem que correr para cobrir o lateral direito, mas o Flamengo carece de um jogador que faça a marcação na cabeça da área, porque os zagueiros não têm velocidade. Só um zagueiro tem velocidade, o Fabrício Bruno. O gol foi de escanteio, tá todo mundo posicionado. Esses dias até fazendo uma live aqui com o jornalista do Maranhão, ele falou, vocês ficam falando gol de bola parada? O gol só acontece se a bola estiver em movimento. Eu falei, você tem razão. Falou, uma jogada que começa com a bola parada. Eu falei, mas não dá, né? Teve a origem de uma bola parada. Ele falou, só acontece em movimento, que papo é esse de gol de bola parada? Mas é um gol de bola parada, virou já o jargão nosso, que foi no escanteio. E tava lá Pedro, tava Davi Luiz, tava os outros zagueiros, tava todo mundo e tomou um gol. Mas 3 jogadores que pretensamente 3 jogadores da zaga sejam bons de bola aérea. Sim. E quando entrou o Everton Ribeiro, o Flamengo melhorou, segurou o ímpeto do Vasco. Ali o Vasco estava melhor. Quando ele tira o Gabigol para o Everton dar aquela cozinhada no meio... Posso fazer só uma criticazinha ao técnico do Vasco?
Quando ele tirou o pé do Raul. Ah, bom, aí é outro problema. Não que o Aguinaldo não tenha tido chance, né? Mas eu também que ele tem assustei menos dele tirar. qualidade. Quando ele tirou o pé do Raul. Eu já vou virar esse assunto pro Eu Vasco, mas antes torci eu o quero só nariz. entrar por último aqui nessa questão do Cebolinha, porque o Vitor na entrevista O mais coletiva, prejudicado do jogo, então, né? eu tive a Ele foi o mais sensação de que ele prejudicado, poderia né? ter dado uma outra resposta, Sim. Djalma, porque ele explica que não era a melhor opção, mas em momento nenhum ele alivia para o jogador. Solta só a vinheta e os números do Cebolinha aí, que eu quero ouvir o Djalminha em relação a esse imbróglio que pode se criar ali, né? Se ele começar a reclamar de jogador fora de posição. Solta a vinheta. Cebolinha ficou em campo 59 minutos, fez um drible e deu 9 passes certos. São números muito abaixo do que ele costuma fazer. A gente tem mais uma vinheta e o mapa de calor do Cebolinha para entender o não rendimento. Aí, ó. É aí, Djalma. Eu acho que é aí que tá o problema. Dani, eu acho que assim, determinados jogadores, determinadas situações, eu acho que você não precisa de entender demais de futebol para você ver que determinados jogadores não conseguem render em certas posições. Ele vai jogar. Agora, vai render o que ele rende? Eu entendi uma parte. Cebolinha vem muito bem, não queria tirar ele. Ok, mantém o Cebolinha, aonde ele joga. Agora, porque ele tá bem, eu vou botar na posição que ele não joga. Que ele não... Não, e mais, se fosse na ponta direita, poderia até jogar, mas também não é dele. Agora, de ala... De ala, porque o ala tem a obrigação da marcação também, de recompor. São 105 metros para correr. Aí ele vai pegar um cara veloz, habilidoso, atacante, para ter que marcar. Não, ainda mais do outro Complica. lado, né? Você lembra que no jogo anterior, quando o Pumita faz aquele gol, um chute maravilhoso, o Cebolinha estava ali na marcação, ele meio que já estava com essa função de voltar. E no gol... No gol é ele que quase chega. E no gol também do Fluminense ele quase chega, no primeiro do Fluminense. Ele que tá atrás do... Acho que é o Cano Não que é faz jogar o gol. muito o cara na fogueira? Então, mas do lado esquerdo, pelo menos ele está acostumado, já não é a dele Sim. ficar voltando muito, vai cansar, etc e tal. Mas ele ainda estava ali. Ontem, o que ele levava de bola, claro, ele ficou perdido como lateral direito. Mas eu acho... O Piton aproveitou muita bola para enfiar entre o Cebolinha e um zagueiro. É assim, ontem eu comentava no linha aqui com a Dani, eu acho que foi o cara que foi para casa mais chateado ontem, foi o Cebolinha. Chateado, o time ganhou e tal, mas eu, pô, assim, caramba, o que eu vejo é o seguinte, colocou? Eu acho que o Vitor deu suas explicações lá, mas eu acho que o atleta, nessa hora, ele também tem que se posicionar. Peraí, eu quero jogar, mas eu não quero jogar ali, não. Quero jogar onde eu jogo. Porque é difícil. Como o Everton Ribeiro foi escalado como ala pela esquerda, não, mas o que você olha as características do jogador... Era um sacrifício. O técnico podia falar, eu sei que ele joga de ponta esquerda, como ele falou, eu pedi para ele se sacrificar, ele até que se entregou, que correu. Eu senti falta disso. É isso que a Dani sentiu falta. Agora, Sim. você acha que ele ia falar pro cara, não vou jogar não, lateral direito, então não joga... Não é difícil, aí também já é difícil. Mas, Mauro, não é nesse sentido de bater de frente, é no sentido de o que eu vou agregar, o que eu vou ajudar, é nesse sentido. Não é no sentido não quero jogar, é assim, ali eu não consigo render. O Everton Ribeiro vai jogar pela ala esquerda, ele não vai, é a característica do jogador, ele pega a bola, traz sempre para dentro. E se ele jogar na ala esquerda, ele vai sair de campo, porque o para dentro vai ser para fora. O Cebolinha é a mesma coisa, tá sempre para dentro. Se ele trouxer como ele faz, vai para fora do campo. É que o Cebolinha então, ainda são destra, características dos jogadores. Tem jogador que vai jogar, é canhoto, e só joga na esquerda. Tem jogador que só joga na direita. Sim. Mas então, mas é uma coisa que no futebol não é difícil de tu identificar olhando o jogador que ele pode cumprir determinada função ou não. E, na minha opinião, eu acho que o erro foi esse, porque o Cebolinha não tem característica para isso. Jogar na ponta direita, ele vai jogar, mas não vai ser a mesma coisa que na esquerda. Agora, de ala, não ajudou o Flamengo e nem ajudou o Cebolinha. Essa é a minha opinião. É isso, Zinho? Você acha que ele teria que ter se posicionado? Claro que, né, não é dizer não vou jogar, mas você falou, professor, me ajuda a te ajudar. Os números que você mostrou aí, Dani, e muito bom, responde muito isso, o posicionamento que ele teve no campo. Ele acerta passe porque ele pega a bola na intermediária para tocar.
a tentativa do drible, que é o forte dele, que ele, quando ocupa a intermediária ofensiva, está muito mais próximo para fazer o drible. E ele não ocupou tanto esse espaço. Até o Gabigol cai um pouquinho para ali, então tem uma movimentação. E ele preocupado também em retornar, em recompor uma linha de quase 5 ali, né? Porque ele voltava como ala. Isso dificultou e os números mostram isso. Agora, eu acho assim, eu não quero cometer um equívoco, ser injusto com o Vitor Pereira, porque a gente não está lá no dia a dia. Mas o que acontecia no Corinthians, que a gente ouviu e várias entrevistas dos atletas do Corinthians, é que não tinha muito diálogo. Não era mais ou menos isso? Sim. Que alguns atletas aí que deram entrevista, inclusive aqui pra gente, Bola da Vez, no Resenha, falaram que assim, iam para campo numa formação que nem treinou direito isso. O Juliano, se não me engano, falou isso num Bola da Vez. Então me parece o seguinte, que o Vitor Pereira toma essa decisão, eu não quero ser injusto, eu não sei se aconteceu, tô indo pelas entrevistas de atletas do Corinthians que conviveram com ele, mas que ele não chama o cara para falar, vou te colocar ali, você se sente apto a fazer? A função é essa, treinou com o cara nessa função, acredito que ele deve ter treinado, não é possível, porque teve tempo para treinar a semana. Aí eu concordo com o Djalma. Se o treinador chamou o atleta, o Vitor Pereira chamou o Cebolinha, vou te treinar aqui, você consegue fazer essa função de ala sem a bola, você vai se recompor numa linha de 5. Com a bola, você vai ser o ala para se projetar pelo lado direito. Você, no treinamento, se você não se sentir confortável, você me fala, você dialoga comigo, eu também vou analisar. Se não houve isso, é um erro do Vitor Pereira. Agora, se houve, aí é um erro do Cebolinha. Porque é nítido que ele fica totalmente desconfortável. Não é do cara. O cara foi para a seleção brasileira e foi destaque na Copa América jogando de ponta esquerda. E foi contratado pelo Benfica. E foi contratado pelo Flamengo para substituir o Bruno Henrique, que se machucou. E a nossa discussão nos programas, quando ele foi contratado, era: e aí? Quem é o titular, Bruno Henrique ou Cebolinha? Olha o nível que o Cebolinha chegou pro Flamengo. Hoje o cara já jogou de lateral esquerdo, ala esquerda, já jogou de ala direita, e quando faz o melhor jogo dele, que foi contra o Fluminense, no jogo seguinte o prêmio foi ele pro banco. Boa análise. Rapaz, aqui, a gente tá vendo aqui o... É isso, cara. O Zinho disse tudo, galera. Concordo com o Zinho 100%, assina embaixo. Será que houve uma conversa do Cebolinha com o Vitor Pereira? Será que eles se entenderam? Se houve, o erro sim, foi do Cebolinha. Agora, se não houve essa conversa, o erro de escalar o Cebolinha pela lateral direita foi do VP. E aí? Complicado, né, galera? Complicado, né? Tudo isso porque Mateuzinho se lesionou, Varela estava no banco, porém não poderia jogar mais de 45 minutos, pelo que entendemos até aqui, né? O Marinho, que joga também pela ponta direita, tinha sido expulso um jogo antes contra o Fluminense, junto também com o Matheus Gonçalves, que faz a ponta direita, galera. O Flamengo não tinha muitas opções para pôr na ponta direita, né? Na lateral direita, melhor dizendo. Daí ele improvisou o Cebolinha, porque ele é destro, né? O Cebolinha é destro. Só que jogando pela ponta direita, ele não rende. O melhor jogo dele tinha sido contra o Fluminense. Agora, galera, o que está me deixando preocupado também é o Gabigol. Cara, ele não vem jogando bem faz alguns jogos. Este ano ele começou muito bem, fazendo vários gols, né? No próprio Campeonato Carioca. Só que de algum tempo pra cá, de alguns jogos pra cá, ele vem jogando muito mal, galera. Ele não consegue fazer gols, dar assistência. Ele tá meio perdidão no campo, né? A culpa é de quem? É do próprio Gabigol ou é do Vitor Pereira? Será que o Gabigol ele não fala nada pro Vitor Pereira? Será que ele aceita jogar na posição que o VP coloca ele? Eu acho que sim, porque na hora que ele foi sacado no jogo contra o Vasco, ele sai sem reclamar, não fala nada, aplaude e parece que tá tudo bem, né? Eu tô estranhando muito o comportamento do Gabigol. É louvável, logicamente, ele sair de campo sem fazer chilique, sem reclamar, sem ser mal educado. Isso é bacana, né? Mas, assim, parece que ele tá aceitando muito passivamente, parece que ele tá
ele está bem diferente, né, cara? Não parece o Gabigol que a gente conhece, né? Com Paulo Souza ele chutava o balde, com Dorival Júnior também já vi ele reclamando, com o Renato Gaúcho menos, mas com o Rogério Ceni ele reclamava o tempo inteiro quando ele saía, cara. Com o Domi também, né? Por isso que eu toquei nesse assunto aqui sobre o Gabigol, que tá preocupando o rendimento do Gabigol. Muito bem, trouxe aqui para você então a parte 2 do ESPN FC, né? O vídeo tinha ficado com 40 minutos, a gente fez uma parte ontem, trouxe aqui para você a parte 2 hoje, tá bom? Quero pedir aí carinhosamente, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Valeu, galera, tamo juntos, isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras. Fui!